Então, o que eu peço antes de mais nada? As pessoas elas precisam entender que enquanto você está vendo números subirem na TV, você quer dar palpite em uma situação que você não tem capacidade técnica para falar. Na hora que esse número ele virar o nome de um familiar seu, você vai correr atrás de uma medida que possa ser utilizada. E, obviamente, daqui a uns meses, demora. Estudo sério, demora. Estudo randomizado, demora. É de um dia para a noite. E, obviamente, nós vamos ter evidência, provavelmente daqui a uns meses, ou quanto, se realmente esse remédio tem alguma eficácia ou não. Agora, se existe uma evidência numa doença desconhecida, eu acho que todas as armas que nós podemos utilizar, nós temos que utilizar. Essa é a minha opinião como médico. Assim, é óbvio que eu entendo que todo mundo queira achar uma medicação e que se tente. A cloroquina tem uma plausibilidade biológica? Tem. Ela tem ação in vitro. Tinha também plausibilidade para influenza e não funcionou. Mas ok, a gente espera que funcione agora. Então não é que é uma medicação proibida para uso em casa. Só queria ressaltar isso. Não é proibida. Para outras patologias. No caso do coronavírus, nós estamos numa época, quer dizer, paciente mais grave internado, nós já chegamos às evidências se vai funcionar ou não, mas a maioria dos hospitais no mundo tem utilizado dentro de uso compassionado, explicar que não tem evidência, que não tem estudo científico mais importante com conclusão. Só que nós estamos vendo que grande parte desses pacientes, eles vêm melhorando cada vez mais. A gente está avaliando um critério técnico no uso indicado pelo Ministério da Saúde da hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu gosto de frisar o tempo inteiro que a medicação que é utilizada é a hidroxicloroquina. Nós não fizemos trabalho com cloroquina. Nós não temos uma arma direta contra esse vírus, nesse momento. Nós não temos vacina. Agora, qual é o diferencial? Se sabe que é uma gama de tratamentos, a hidroxicloroquina indicada junto desse pacote. Um dado que eu já vou até antecipar, e esse já foi calculado baseado justamente nesse estudo, a gente está falando que a cada 28 tratamentos você evita uma internação. E aí olha a amplitude disso para o nosso país e principalmente da contenção de entrada de pacientes graves em um sistema de saúde. Notícias que passam, que é horrível, que passa muito mal, que vai ter muita toxicidade, que a QT aumenta muito, e é exatamente isso. A maior parte das coisas da bula não ocorre numa dose de 5 dias. A bula é feita para pacientes que usam semanas e meses. Então, realmente, se fosse tão ruim assim, não haveria tanta busca por isso. Agora, eu acho os estudos fenomenais. Então, todos os estudos científicos são ótimos, porque eles vão nos dar a resposta a longo prazo. Precisa que esse estudo seja publicado, mesmo que o Brasil ainda não tenha hidroxicloroquina, a gente tem que arranjar, como já está arranjando, doses baixas de cloroquina. Talvez a gente tenha que diminuir a dose do Ministério da Saúde para um mais normal, que seja 300 miligramas no primeiro dia e 150 miligramas nos outros dias, e não as doses que estão ali. Eu acho que a gente, no momento, a gente tem cloroquina, então a gente tem que usar a cloroquina com azitromicina rapidamente. Agora, o que eu acho, assim, há um volume muito grande de pacientes, a gente precisa dar respostas rápidas para a gente e para o mundo inteiro, né? Então, o que eu acho em relação aos médicos é o seguinte: não hesitem em conduzir estudos clínicos, em propor estudos clínicos, né? Não hesitem em produzir ciência, em produzir conhecimento. A gente tem muito material e a gente precisa disso, a gente precisa oferecer isso para os nossos pacientes. Eu acho que tem que ter uma certa racionalidade no debate. Acho que todos nós reconhecemos aqui que é importante encontrar uma medicação, que a cloroquina talvez tenha utilidade sim, mas que a gente precisa ter mais dados, até para saber se tem coisas melhores, até para saber em que momento é o mais importante usar a cloroquina. Qual